Olá, pessoal. Esse é o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Eu sou Emerson Quintino de Lima. Eu sou Fábio Grado Dias. Eu, Ricardo Caiaba. Bruno Cardoso. Nós hoje estamos reunidos online novamente. Eu estou no conforto da minha casa. Ricardo, eu estou percebendo aqui online que está no conforto da casa dele. O Fábio está com um fundo aqui, cara, que eu acho que parece uma praia paradisíaca. Eu não sei onde Tahiti. Direto do Tahiti? É. Onde você está, Fábio? Então, tô no Tahiti aqui, ó. O Bruno... O Tahiti é aqui. Agora, o Bruno, eu sei que está no olho do furacão, né? Tá lá na Flórida, tá certo? E parece que um negócio tá ruim ainda, Bruno. 100 anos sem passar um furacão lá. O Bruno mudou para lá. Na cidade dele, né? Na região aqui que passou com essa intensidade, faz muito tempo que não tinha, né? Faz mais de 100 anos. Mas, assim, o pior aqui na região que eu tô, que pegou só um pedacinho, foi a madrugada, né? Deu ventania, chuva. E agora, essa região já passou. Ele subiu ali para a região da Geórgia, das Carolinas ali do sul, do norte, mas aqui na Flórida ele já passou, finalizou. Você sabe, Bruno, que eu estava de férias até semana passada, estava aí nos Estados Unidos, né? Fui andar de bicicleta por aí. E já não é a primeira vez que eu vou, cara, que eu fico até assustado, porque você chega no aeroporto, em alguns aeroportos nos Estados Unidos, tem abrigo para tornado, cara, tornado shelter, né? Tem lá uns abrigos para tornado. A primeira vez que eu vi isso, cara, eu fiquei assim morrendo de medo, né, cara? Que era no meio oeste, tá certo? De você passar um tornado ali enquanto eu estivesse pedalando, que é uma situação meio assustadora, né? Ô Emerson, pra quem só tá ouvindo, não tá vendo, eu tenho que narrar aqui, que eu dei uma risada pro Caiaba. Faz aí, Caiaba, mostra. Aí, ó. Você tá com a camiseta. Eu não pedalo, mas eu apoio quem pedala. Assim. Isso. Continuem pedalando. Então, Ricardo, você sabe, aqui eu vou usar assim, não vamos falar de medicina, é uma coisa correlata, né? Assim, pessoal, respeitem os ciclistas, tá certo? Dentro da cidade e nas suas estradas, tá certo? Dentro da cidade, nós como ciclistas temos que ter muito cuidado, né? Usar a luz traseira, luz dianteira, sinalizar os nossos movimentos, tá certo? Mas vocês que eventualmente não pedalam, né? Que estão usando automóveis, né? Dê distância do ciclista. Ao passar do lado, pelo menos 1,5 metro, é o que manda a legislação, tá certo? Então, apoiem a gente, tá certo? Que está nas estradas aí, nas trilhas e mesmo dentro da cidade, seja usando a bicicleta como esporte, como eu uso, ou seja como meio de locomoção, né? Então, apoiem os ciclistas, eu agradeço o apoio do Ricardo Caiaba, mesmo que com essa camisa, tá certo, dele aí, mas eu agradeço o apoio, viu, Ricardo? Não, mas é verdade, né? A gente já viu, infelizmente, acidentes aí fatais, né? Pois é. Por imprudência, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Temos que falar, assim, que a gente vai começar agora, né, Emerson, assim, alguns episódios, poder, eventualmente, o pessoal interagir, né? A gente está fazendo um projeto piloto, tá certo? De fazer uma live, tá certo? Então, alguns episódios, eventualmente, talvez tenham live, e aí a gente vai divulgar isso bem divulgado e deixar outras pessoas acompanhar ao vivo aí a gravação do episódio, tá certo? Com o Ricardo, com sua canequinha, com aquele líquido mágico, tá certo? Que dá todo o estímulo para ele desenvolver aquele raciocínio de diagnóstico e exame físico, né? Não é vodka, não. Não é vodka, né? Tá certo? Tem um líquido mágico que ele bota na caneca. O Fábio com seu microfone, né? Seu headphone da época do Michael Jackson, tá certo? Tá certo? Esse aí eu usava quando eu tinha 20 anos, tá certo? Locutor Osmar Santos, né? Pimba na gorduchinha, tá certo? O Bruno agora, com toda a sua mobília, saiu da Ilha de Caras, daquela casa maravilhosa, e tá morando no hospital. No hospital não, mas tá morando no apartamento agora, mas lá na gringa. Tá certo? Então, assim, acho que deixar vocês participarem conosco vai ser uma grande satisfação. Então, acho que a gente acabou os recados. Nós temos um caso aqui que os meninos viram aí um tempo atrás, caso da vida real, como sempre, aqui que a gente traz. A gente faz questão de trazer casos que a gente vivenciou, né? Não, obviamente, identificando
os pacientes, a gente troca algumas informações para poder não ter esse problema, que isso é uma coisa que a gente preza muito, né, que é a privacidade dos dados, mas sempre casos da vida real que a gente teve a oportunidade de vivenciar e de conduzir, né? Então, o meu papel aqui é mais como um de mediador, eu aprendo muito com vocês todos aqui, eu tenho certeza que eu vou aprender mais um pouco hoje. Ô, Bruno, é você que vai tocar aí hoje, Bruno? Eu sou o narrador oficial, né, da equipe aqui. Eu só queria falar que durante a semana a gente colocou uma caixinha lá com perguntas, e a gente colocou, eu pedi para colocar o que era o efeito de Diderot, né? E aí 2 pessoas responderam, a Med Baisoff e o Hux CZ, né? Então, no final, eu vou comentar o que é o efeito de Diderot e vou falar sobre a resposta dos dois, né? Então, dos dois, uma resposta tá mais ou menos certa, tá mais próximo da realidade, e quem acertar, né, o Fabinho vai pagar uma viagem pro Tahiti, onde você tá? Tahiti. Haiti não. Mas essa viagem pro Tahiti, cara, é a maior moleza de ganhar. Pode vou falar ir de graça. Você, viu? Não, mas o Fabinho já prometeu aqui nos bastidores, então tá tudo certo. O Zoom resolve essa viagem pro Tahiti, mas tudo bem. Vamos lá, Brunão. Então. Manda brasa aí, cara. Direto da gringa, vai. Com o caso aqui, ó. Esse caso que eu vou apresentar para vocês, igual o Dr. Emerson falou, é um caso adaptado, né, que a gente fez para não identificar os pacientes, mas para a gente desenvolver o raciocínio clínico aí com vocês. Então, um paciente masculino de 76 anos, e por que ele procurou ajuda médica, ele chegou, como é que ele chegou no hospital? O paciente chegou na unidade de emergência, né, após ter sido encontrado em via pública, ele se apresentava desorientado, tempo e espaço, e estava com dificuldade de deambular, mas essa dificuldade de deambular foi descrita como se ele estivesse rastejando. Então não foi que ele caiu, que ele estava desequilibrado, ele realmente não estava nem conseguindo andar direito. Nossa. Quando ele chegou na sala de emergência, né, foi colocada uma maca, foi prestado o primeiro atendimento, e a pessoa que começou a atender ele começou a perguntar, fazer anamnese, e o que ele relatou? Ele não se lembrava muito dos eventos recentes, né, do dia e do dia anterior, e também não se lembrava que medicação tomava, se tinha alguma doença. E depois de alguns minutos que ele estava lá em observação, ele começou a relatar um zumbido, né, e uma dor nas costas. Porém, assim, uma anamnese bem fraca em relação ao conteúdo, tinha poucas informações, e os familiares só conseguiram ser contactados, só conseguiu falar com os familiares 2 horas após a admissão. Então, essa é a história inicial do paciente aí. Então, a gente tem um senhor de 76 anos com alteração do nível de consciência, ponto. Né? Isso, foi levado para o hospital. Foi levado para o hospital e a gente não tem informação nenhuma mais do que esse paciente podia ter. Você sabe que, Fábio, você continua orientando os residentes na emergência, né? Essa é uma situação assim que eu vejo como relativamente comum, né? Você tem um paciente que é trazido para a emergência, alteração do nível de consciência, você não tem nenhuma informação adicional, não sabe as medicações que o paciente usa, tá certo? Não tem informação de familiar, não tem nada, tá certo? Você tem exame físico e o que você está vendo na realidade, né? E a gente, mesmo com essa pobreza assim, de informações, a gente pode eventualmente tentar tomar algumas atitudes e pensar em algumas possibilidades, né? Eu sei que talvez seja muito precoce para a gente poder tomar algumas atitudes assim mais práticas, mas você vem à cabeça, assim, Fábio, alguma coisa que já te poderia deixar como alerta aqui? Concordo plenamente com você quando você diz assim, né, que nos livros, né, os casos vêm com riquezas de detalhes que a gente não dispõe na sala de emergência, né? Pacientes encontrados em via pública rastejando, como parece que é o relato que o Bruno conta aqui, é muito comum. Então, e esse delay de você conseguir conversar com o familiar, na verdade, é mais comum do que o paciente ser trazido pelo familiar, em algumas situações. O diagnóstico aqui que a gente tem que ter é o diagnóstico de delírio, né, que eu acho que é uma síndrome confusional aguda.
Aliás, para a gente falar que é Não dá nem para falar aguda, que é aguda, né, Fábio? A tem gente não sabe como é que era antes. Exato. É. Mas a gente presume, porque eu acho que na verdade esse E ainda diagnóstico. não teve o exame físico, né, Fábio? Pra gente Pois é, dá Raminha, para mas acrescentar mais alguma coisa no raciocínio, mas inicialmente eu acho que é isso. é porque, assim, se a gente for pensar, o que a gente tem que investigar? Esse paciente vai chegar, a primeira medida a ser feita na avaliação inicial dos 10 minutos admissionais deve contemplar, né, uma anamnese dirigida que é difícil de ser colhida, que o paciente ele encontra-se confuso, né, Bruno? Isso. A avaliação sistematizada dos aparelhos cardiovascular, respiratório e neurológico, e no neurológico particularmente aqui, a gente tem que fazer, primeira medida, glicemia capilar, né, para excluir o diagnóstico de de hipoglicemia e hiperglicemias no cenário de uma osmolaridade muito elevada. Avaliação de pupilas, né, tentando enquadrar eventualmente em algum diagnóstico toxicológico, né, alguma síndrome em toxicologia, uma síndrome dissociativa, uma síndrome colinérgica, anticolinérgica, simpatomimética, por exemplo. E pupila entra junto com a avaliação de temperatura, acometimento cardiovascular respiratório. E se a gente não colocar aqui nenhum tipo de medicação, né, porque às vezes nessa avaliação inicial a gente já consegue aqui peneirar eventualmente potenciais causas, né, de rebaixamento do nível de consciência. Aí a gente vai partir para as causas metabólicas, que abrangem a grande maioria. Então vai pensar distúrbio de sódio, distúrbio de cálcio, né, síndromes hipercalcêmicas, a hipomagnesemia, condições de hiperosmolaridade, paciente com encefalopatia hepática, paciente urêmico, paciente com infecção. Então é um mundo de possibilidades. É né, um mundo Fábio? de possibilidades. Isso sem contar afecções primariamente neurológicas, que normalmente abrangem 20% no máximo das causas de delírio. Aí você vai entrar as encefalites, né, virais, encefalites imunomediadas, no caso das paraneoplasias, paciente com aneurismas cerebrais, né, neuroinfecções, neurosífilis, paciente com neurotóxico, neurocripto, né, linfoma de sistema central. Quer dizer, só a história que o Bruno conta, ela é muito vaga, mas eu acho que a gente tem que ter um caminho. Então, começar por avaliação de glicemia na sala de emergência, a gente saber avaliar que exames laboratoriais a serem solicitados, e é difícil não pedir tomo, né? Apesar de que não veio ainda o exame físico, porque se a gente for pensar numa causa que vai dar confusão mental, eu não sei se o paciente estava muito rebaixado, é difícil o paciente com quadro cortical encefálico não ter um quadro motor. Agora, Bruninho, me corrija se eu estiver errado, você falou de zumbido? Ele referia zumbido. Quando ele começou a falar algumas palavras, ele falava que sentia um zumbido, né, na Porque, olha só, mas que orelha. interessante, se a gente for pegar no zumbido, né? Ah, Fábio, mas você tem irmão otorrino, aí não vale, cara. Tá certo? Não. Então, assim... Mas o que eu quero dizer, assim, dá para confiar na informação, todas as informações de um paciente confuso? Né? Às vezes não dá. Entendeu? Então, assim, por enquanto, o cara falou que tô com um zumbido na orelha, no ouvido lá, tá certo? E tá todo confuso. Eu não sei se eu valorizaria tanto de primeiro não, viu, Fábio? É que assim, se você pensar pelo zumbido, a gente pode pensar assim, será que é um zumbido tipo tinnitus mesmo? Ou é uma alucinação? Tá, não sei. Assim, é difícil. É por isso que é difícil confiar nessa informação. Assim, Até num porque o paciente zumbido confuso. pode ser crônico e ele tá confundindo isso. É. Vamos para frente um pouco, porque assim, eu só joguei essa pimenta aí pro Fábio dar uma destrinchada, Mas, Ricardo. Emerson, só um comentário. Eu acho que o Fabinho, na época da faculdade, quando ele via casos assim, era mais nas festas da faculdade, que era mais por intoxicação alcoólica mesmo. Né? Então, eu só estou brincando assim, mas se chega alguém, fala, foi encontrado em via pública lá, rastejando, confuso, geralmente o pessoal, né, na emergência, você tende a pensar que o paciente às vezes está alcoolizado e tal, né? Então, é importante não ter essa ideia, fechar esse diagnóstico de pronto, né? Fazer todo o raciocínio que o Fábio construiu aí, né? Pois é. Ô, Diagnóstico Bruno, diferencial importante aí. dá mais dado pra gente, vai. Vamos lá, vamos mandar então. Depois de 2 horas, né, que eu tinha falado, consegui o contato com a família e o que eu tenho para falar para vocês aí, ó. Os familiares falaram que esse paciente morava sozinho, mas ele tinha de comorbidades, ser hipertenso e diabético, sabidamente há 10 anos, uma história de dislipidemia,
já tinha uma alteração renal que ele não sabia o tempo nem quantificar, uma dor lombar crônica, e há 1 ano ele tinha tido um TCE e com uma história de epilepsia secundária pós-trauma crânioencefálico, né? Sobre as medicações que a família pôde falar, ele se referiu que ele usava enalapril, que é um antihipertensivo, né? E hipolipemia antioral, né? Que era a atorvastatina. Então essas eram as informações que os familiares deram, informações suplementares aí. Ô, Bruno, eu já vou à vida prática aqui. Então, se um homem de 76 anos ele vive sozinho, tá certo? É provável que ele tenha autonomia e possibilidade de decisões, de autocuidado importante e tal, tá? Então, isso é relativamente, cada vez se torna mais comum, né? As pessoas mais idosas quererem morar sozinhas, porque elas têm capacidade de decisão, estão fisicamente bem, então eu não vejo nenhum problema. E é cada vez mais comum também os filhos não saberem os remédios que os pais tomam, tá certo? Então, às vezes não deu tempo de passar em casa, pegar a lista de remédio, ver as caixinhas que estava tomando, tá? Então, porque enalapril e atorvastatina, Fábio, a princípio, não vai causar nada dessas coisas que ele está tendo aqui. Provavelmente não. Não, tá certo. O fato dele ser diabético, você já comentou aí que ele pode estar hiperglicêmico ou hipoglicêmico, mas não tem, os filhos não relataram nenhuma medicação hipoglicemiante aqui, né? Um antidiabético oral aqui, nenhum. Então ele deve tomar alguma coisa aqui, tá certo? E aí, independente... E aí, Fábio, eu só queria um comentário seu, né? Hoje eu não estou explorando muito o Ricardo, porque tem uns negócios, vou deixar para mais tarde um pouco. Você vê alguma possibilidade de alguma medicação antidiabética provocar qualquer um desses sintomas? Sem um contexto de hipoglicemia, não. Porque isso é interessante. A hipoglicemia, chamar aqui a atenção, a gente já falou em alguns episódios passados, a hipoglicemia pode dar qualquer sintoma neurológico em sala de emergência. O paciente pode convulsionar, o paciente pode se apresentar com delírio, como o caso aqui, ele pode se apresentar agitado, quase num surto psicótico, e ele pode ter até déficit sensitivo motor. Tá? Então, a hipoglicemia, por isso, todo acometimento agudo neurológico deve ter a glicemia capilar monitorada. As medicações per si não seriam suficientes, porque por exemplo, a gente poderia, por exemplo, ter uma hipoglicemia e a medicação por algum mecanismo, né, de ação, ela gerar um quadro confusional. No caso de antidiabético oral, não. Não, né? Não. Tá. Existe uma medicação, assim, porque é o seguinte, o Bruno deu um gancho aqui, o paciente tem doença renal crônica, né? Às vezes não sabe que é doença renal crônica. Tem alteração do rim, a família fala assim, o rim não funciona bem, então a gente assume que seja doença renal crônica, né? E a medicação de eleição em diabetes tipo 2, Fábio, envolve o uso de metformina, tá certo? Então, você vê alguma possibilidade de, eventualmente, esse paciente ter intoxicação por metformina com acidose lática importante? Então, assim, eu estou jogando aqui dados do que a gente tem por enquanto, do que o Bruno deu para a gente. Tá certo? Nesse cenário, sim, né? Então, assim, se pela acidose lática, então, assim, dentro das etiologias de delírio, a gente tem que lembrar das acidoses, né? Especificamente, não precisa ser necessariamente a lática. Mas nesse contexto, acho que sim. Aí eu esperaria... Bom, vamos ver os exames, mas é possível sim. Você entendeu, Fábio? Joguei uma casquinha de banana aí para a gente poder pensar em possibilidades só. E agora eu vou explorar o Ricardo agora, Ricardo, que assim, ó, com os dados que o Bruno deu pra gente. 76 anos, dor lombar crônica, Ricardo. Qual é a droga mais prescrita para dor lombar, Ricardo? É anti-inflamatório, né? E aí, Ricardo, tem alguma coisa para anti-inflamatório aqui, cara? É isso que eu acho. Tem essa doença renal crônica, né? Então, talvez até influenciando numa agudização da insuficiência renal aí,
e talvez piorando, né, essa cascata de outros medicamentos, como a metformina associada, né? Então pode ter agravado aí o quadro dele, né? Nós estamos juntando um endocrinologista, 2 nefrologistas e um reumato. Você vê que os doentes são complexos, Ricardo, né? E às vezes uma coisa está vinculada à outra, né? Com certeza, né? A gente sempre tende a pensar numa situação explicando todo o quadro do paciente, mas na vida prática o que a gente vê são vários fatores interferindo, né? Então a gente tem que ampliar mesmo o raciocínio. Então é possível com anti-inflamatório, na minha visão, seria mais fácil um anti-inflamatório piorar a função renal e aí sim agravar outras situações do paciente, como o uso de metformina, ou eu ia até te perguntar se poderia haver algum distúrbio hidroeletrolítico com esse quadro, relacionado a doença renal crônica. E agora, diretamente, o anti-inflamatório causar alteração cognitiva, assim, não é comum. Eu já vi alguns relatos, mas grave assim eu não lembro de ter visto. Ô, Ricardo, sabe um negócio de consultório até, você lida muito com isso, né, com paciente com fibromialgia, toma muito ciclobenzaprina. Sim. Né? Você já tomou ciclobenzaprina, Ricardo? Já. Eu tomei uma vez na vida para nunca até mais. De ir no banheiro. Tá certo? Eu não consegui no dia seguinte, cara, nem levantar para trabalhar. Parecia que eu tava grog, né? Tinha tomado uma ressaca. Exatamente. Né? Então, será que o paciente que pode tomar ciclobenzaprina, Ricardo? Pode ser. Para dor crônica lombar é um dos tratamentos também que a gente pode usar, né? Mas é difícil ficar com esse distúrbio de consciência, assim. Geralmente dá uma moleza, uma fraqueza, assim, uma indisposição, mas deixar ele com déficit cognitivo, não saber onde está, se arrastando, assim, acho que não. Eu só estou explorando possibilidades, Fábio, só isso. Não, eu quero pegar o gancho da sua tontura. Mas medicamentos para dor neuropática, só para concluir, né? Pregabalina, duloxetina, todos eles podem ter alteração cognitiva, mas geralmente é um quadro mais leve e insidioso, né? Se o próprio paciente queixa e para de usar. Eu nunca vi um caso ficar grave assim. É que eu queria pegar o gancho que ele falou que foi grog com a ciclobenzaprina. E é o seguinte, o Bruninho, esse paciente teve tontura, não teve? Deixa eu lembrar aqui da história. Peraí, acho que ele tinha relatado que sim, Fábio, tontura. Tontura, isso, tontura. Porque ele se queixava de tontura. Ele veio, então assim, ele é um paciente que está confuso, ele é admitido com quadro de confusão mental, reclamando de tontura, zumbido, e ele foi encontrado meio que rastejando em via pública. Porque assim, primeiro, um aspecto, marcha, né? Então assim, eu tô doido para ver no exame físico se ele tem algum tipo de marcha, se foi possível avaliar. O cara tava rastejando, marcha rastejando. E outra coisa também assim, a gente nunca falou muito aqui sobre tontura, né? Qual a terminologia, o que é tontura, a diferença de tontura, vertigem. Então assim, pro ouvinte, né, o sintoma tontura, o tontura denota mais um processo mais clínico, né? Então de você ter perda de estabilidade de marcha, um quadro mais pré-síncope. E vertigem é aquela sensação rotatória, né, que o meio roda no seu entorno, né? E aí, né, por assim, porque o quadro de vertigem aguda pode eventualmente, a depender da etiologia, cursar com dificuldade de marcha e cursar com desorientação em tempo e espaço. Nós estamos aqui até o momento, pessoal, assim, jogando verde. A gente não sabe, por enquanto, que o paciente tem. E eu acho que esse tipo de raciocínio tem que passar pela cabeça de todo médico quando tem um paciente complexo. Explorar possibilidades, tá certo? Até que o exame físico venha os exames laboratoriais, que com certeza o Bruno vai nos passar. É importante, você ter falado isso, porque isso pode te ajudar a direcionar depois o exame físico e tudo. Sim. Né? Sabe que... Você abre o leque e depois vai... Sabe que eu estava dando uma aula de propedêutica hoje, Ricardo, né? E aí eu fiz uma pergunta lá para os alunos, né? Que hora que o raciocínio diagnóstico, que hora que vocês pensam no diagnóstico, né? Aí que entra. Então o aluno falou, não, depois do exame anamnese, eu falei, não, cara, na hora que o paciente abre a porta do consultório, você está pensando no diagnóstico. Você sabe que muita doença que pega a articulação de mão,
Na hora que ele me cumprimenta, eu já olho a mão dele, já tô de olho já. Pois Na marcha da entrada. Então, eu acho que isso vale também para casos graves, assim, né? A gente tem que começar o raciocínio diagnóstico no momento que você bate o olho no paciente ali na sala de emergência, na UTI ou na enfermaria. Ô, Bruno, dá mais dado para a gente, Bruno. Vamos lá, então eu vou falar mais um aspecto dos antecedentes e já vou para o exame físico. Como a Cabinha levantou a hipótese aí, o paciente tinha uma história de ser ex-etilista, mas já tinha parado há 10 anos e a família afirmava que ele não tinha voltado a beber. Então, ex-etilista tinha parado há 10 anos. Okay? Vamos lá, para o exame físico, então. O paciente, vou falar dos exames, dos sinais vitais, depois vou para o exame físico. Na admissão, ele tinha uma pressão de 180 por 110, uma temperatura axilar de 37,7, frequência cardíaca 92, respiratória de 27. Saturando 98% em ar ambiente. A ausculta pulmonar, o murmúrio dele era presente bilateralmente, simétrico, não tinha ruídos adventícios. Precórdio, o ritmo era regular, as bulhas eram normofonéticas e não se auscultavam sopros. Abdômen era normotenso, apresentava ruído hidroaéreo, tinha dor à palpação, mais a região de flancos e região lombar, principalmente região lombar. Extremidades, a perfusão era boa, os pulsos presentes e simétricos e tinha edema de uma cruz em 4 em membros inferiores. Neurológico, ele estava desorientado em tempo e espaço. Quem examinou ele, fez o primeiro exame, achou que ele estava um pouco disártrico, mas ficou em dúvida se ele tinha uma disartria ou se ele estava com dificuldade um quadro mais confusional. Não tinha déficit focal e nenhum déficit sensitivo também. Esse é o exame físico. Ô, Ricardo, ressalta os dados positivos aí, Ricardo. Só confirma, a temperatura era 37,7, é isso? Deixa eu confirmar aqui. Isso. 37,7. Ó, vou fazer, para ajudar o Acaba aqui, nos sinais vitais dele tem algumas coisinhas interessantes, né? Antes até do exame direcionado para os diversos aparelhos. Porque assim, pressão, né? Fábio, pressão, o cara é hipertenso, não tomou remédio no dia, chegou com hipertenso no hospital. Não dá para poder... Você está falando isso, Fábio, mas você acha que encaixaria uma encefalopatia hipertensiva assim com 210? Não, porque até assim... pode, Ricardo, assim, ter encefalopatia hipertensiva com 180%, tá? Mas assim, o mais provável aqui, pessoal, vamos pensar na vida real. O sujeito não tomou o remédio do dia, está numa situação de estresse ali, né? E a pressão está elevada. Não, mas Emerson, o fato da pressão estar alta te exclui uma coisa. Você está preocupado com sepsis, né, Fábio? Isso, porque depois o Bruno fala que a temperatura corporal dele é de 37,7. Formalmente falando, ele não está febril. Não, mas está com febre. Mas está subfebril. Vai virar febre. Tá certo. Se não tem, vai ter. E ele normal não é, né? Normal não é. 76 anos com 37,7, normal não é. E depois eu vou devolver para a Caiaba, mas assim, a frequência respiratória é de quanto, Bruninho? 27. Eu não sei se você tem o padrão respiratório dele, mas ele tá taquipneico. Achei interessante, porque a ausculta pulmonar foi descrita totalmente normal. E a saturação 98, uma coisa assim. Então, quer dizer, ele está hiperventilando, mas se fosse por alguma questão de hipóxia, ele está conseguindo compensar. Mas aí a ausculta pulmonar é boa, fica estranho, né? Assim, a gente lembra taquipneia com ausculta normal, eu lembro de TEP. O quadro clínico não é isso, a saturação está boa, tá estranho, né? E alguma coisa, Ricardo, não sei se a febre que poderia justificar uma hiperpneia, mas ele não está nem tecnicamente febril, né? E aí, Fábio, falou um negócio importante aqui, junto com o teu raciocínio, né? A gente não está vendo o paciente, a gente não sabe o padrão respiratório, né? Mas esse paciente tem alguma coisa que está fazendo aumentar o volume minuto dele, entendeu? Tá certo? Então, tem alguma coisa que está desencadeando o aumento do volume minuto dele, né? Que não parece ser uma patologia pulmonar primária, pelo que você está colocando. Pelo menos até agora não tem queixa, né, respiratória e nem exame físico alterado de aparelho respiratório. E não é um aluno do terceiro ano do Fábio, né, que tirou 4 na prova dele,
tá certo? E chegou na emergência hiperpneico, né? Tá certo? Preocupado, vou ficar reprovado, vou ter que fazer exame. Que você, entendeu? Então, assim, não está nesse tipo de situação. E acho uma coisa importante, prática aí, é o exame neurológico, assim, que não mostrou hemiparesia, uma plegia, porque de aspecto prático, assim, para quem trabalha em emergência, idoso encontrado caído, geralmente é AVC, né? Aí você vai examinar, tem hemiplégico, parético e tal. Aí isso ficou estranho, quer dizer, pensando em sistema nervoso central, essa alteração cognitiva importante, sem um déficit focal exato, né, essa disartria é difícil avaliar, é importante porque teria que ser um envolvimento difuso do sistema nervoso, né, assim, não parece ser uma doença localizatória, assim, né, focal, né? Então alguma coisa está atrapalhando o cérebro dele de uma maneira geral. Se for pensar em infecção, né, aí teria que pensar mais em encefalite, né, em meningite, né, meningoencefalite, né? Então, isso preocupa, né? Até para quem está atendendo ele. Né? Ô, Fábio, deixa eu vou te passar a bola, Fábio, que eu queria... Porque é o seguinte, na realidade, até o momento, a gente fez um monte de possibilidades, deu uma viajada brutal aqui num monte de possibilidades diagnósticas. Mas do ponto de vista prático, Fábio, e é isso que eu quero explorar nesse caso, tá? A gente vai ter que tomar algumas atitudes agora, né? Já, obviamente, até a família chegar, que foi depois de 2 horas, né, algumas atitudes com certeza foram tomadas que a gente não comentou aqui. Tá? Mas partindo agora, Fábio, eu queria que você direcionasse, tá certo, para a gente, para os nossos ouvintes, a solicitação de exames. Você já falou de um que é glicemia capilar, que com certeza foi feito de imediato, e se o Bruno não comentou aqui, eu vou assumir que esteja normal, tá certo? Eu queria que você direcionasse para a gente, Fábio, assim, solicitação de exames para a gente prosseguir. Vou fazê-lo, mas só um último comentário que o gancho teu, que eu achei legal isso. É um paciente que tem uma frequência respiratória desproporcional a uma patologia pulmonar hipoxêmica, né? Isso nós 4 aqui concordamos, né? Então ele satura muito bem a ausculta limpa. Lembrar ao ouvinte que a mudança de frequência respiratória pode se dar também como um mecanismo de tampão para pacientes em acidoses. E o Emerson me perguntou se podia ser uma acidose lática por metformina. Então eu guardei essa informação aqui, ó, o paciente está hiperventilando às vezes para tentar tamponar um pH ácido. E segundo, doença neurológica, o Caiaba comentou aqui. Então, a gente pode ter o acometimento direto do centro respiratório e o paciente eventualmente está hiperventilando por um acometimento central, uma doença central. O racional de exames, então, infecções, ainda mais com ele com temperatura de 37,7, hemograma, talvez eu pedisse hemograma, o PCR. Os eletrólitos que mais comumente geram distúrbios, alteração de nível de consciência, sódio, cálcio, magnésio. Caramba, vou falar aqui, magnésio é muito raro. É muito raro. Podemos deixar no segundo tempo. Vamos de cálcio. Vamos de cálcio e sódio. Cálcio e sódio mandatórios. Função renal, né? E eu queria uma gasometria, que como eu quero ver aqui também o respiratório, porque eu tô achando estranha essa questão da ausência de hipoxemia, aí eu pediria arterial, e até para poder avaliar melhor o lactato. Tá? Mas se fosse exclusivamente para avaliar o pH ou a PCO2, né, aí poderia ser uma gasovenosa. Tá. E eu não sei se de antemão eu pediria exame de urina, não. Eu esperaria para... Bruno, dá um pitaco aí. A glicemia capilar estava normal, né? Tava 74. Mas tá... 74 já fica até preocupado, né? Porque é um pouquinho meio baixo para glicemia. Assim, tava 74, foi feito glicose no primeiro atendimento, o paciente continuou sem alteração de glicose. Deixa eu só... Manteve a mesma alteração neurológica, não teve melhora nem piora. Ô Bruninho, eu acho que eu fiquei aqui pensando se eu pediria urina 1... Tem 2 exames que eu tava na dúvida. Urina 1 e tomografia. Eu só vou falar o que vocês pediram. De crânio. Fábio, assim, sabe um negócio que você... Eu até quero refazer aqui de um raciocínio, né? Que a gente comentou que o paciente tinha 37,8, estava hipertenso,
e eventualmente isso poderia excluir a hipótese de sepsis? Acho que não, hein, Fábio? É choque séptico, só que você está jogando. Né? Choque séptico, com certeza, mas paciente... Eu queria só refazer um comentário aqui. Principalmente idoso, né? Você sabe, pode uma Fábio, infecção eu urinária, acho que aqui... você sabe que talvez aqui o Bruno, que é o nosso especialista em sepsis aqui, né? Mas eu acho que talvez eu colhesse urina 1, urocultura, um par de hemocultura, e eu ficaria muito em dúvida se eu não sapecava o antibiótico antes de sair o resultado. Ele tinha dor nas costas, né? Pois é. Umas vagos, dor nas costas, eu também. Homem, assim, pois é. Vai que tem claro que ele não tá assim, ele não tem nesse momento choque, mas ele pode estar no estágio inicial, hiperdinâmico, ainda compensando, e daqui a pouco ele ficar hipotenso. Não, Brunão, o que você acha, cara? Hemocultura, urocultura, antibiótico, e vamos ver depois se a gente suspende ou não. O que você acha? Beleza. Acho que essa é uma mensagem importante, assim, história pobre, né? Um paciente idoso, os sintomas são atípicos ou às vezes menos floridos. E os exames demoram. Na dúvida, assim, claro que não é para dar antibiótico para todo mundo, mas nesse caso, 37,8 no quadro confusional, talvez colhesse as culturas, né? Pelo exame físico, direcionar um foco, dar antibiótico. Não é quadro infeccioso, não tem problema, você tira o antibiótico. Né? E essa administração de antibiótico precoce, aí, principalmente em pacientes graves, com disfunção orgânica, faz diferença. Né? Então, eu acho que eu daria ceftriaxona aqui, viu, Bruno? Assim, empírico, tá? Até... E a possibilidade de uma meningoencefalite? Aí você colheria o líquor antes da ceftriaxona? Aí, Ricardo, assim, o exame físico não está ajudando muito, né, cara, não foi comentado aqui nenhum sinal de irritação meninge. Irritação meninge, não tinha, foram pesquisados, né, não tinha. Então... Mas essa pergunta cai bem, assim, eu já tive dúvida, já tentei ler, já perguntei para alguns infectologistas, né, o ideal, no mundo ideal é assim, você não tem um foco, o paciente está confuso, você vai colher o líquor antes de dar um antibiótico, mas, por exemplo, você está num lugar longe, que você não consegue colher líquor, o paciente tem um quadro clínico, né? Eu tenho um antibiótico lá, será que eu vou esperar 3 horas, 4 horas para ele ser encaminhado para dar um antibiótico? Essa é uma questão que acho que não tem uma resposta única, mas é uma questão que faz a gente pensar, né? E uma coisa importante, antibiótico para colher o líquor depois, né? Que às vezes o jeito de falar, o pessoal acaba confundindo, igual leucocitúria e bacteriúria assintomática. Quer dizer, se você fizer a ceftriaxona 3 horas antes e depois colhe o líquor e a cultura não cresce nada, acredito que talvez o antibiótico esteja influenciando e tal. Mas leucócito tem que ter numa meningite bacteriana 3 horas depois. Perfeito. Você não vai vir 2 leucócitos. Né? Nem 2 leucócitos na urina, né? Veio 1000 leucócitos no líquor e a cultura não cresceu. Poxa, mas ele tinha o quadro clínico 1000 leucócitos. Então aí pode ser influência da ceftriaxona. E a mas proteína importante, se raquia vier também. 2 leucócitos, não importa se fez ceftriaxona, não era meningite bacteriana, né? E a proteína raquia também, né, Caibinha? Não vai diminuir porque você deu antibiótico. Ô, Bruno, é importante diferenciar que a gente vê muita confusão assim com a urina, né? Isso aqui é bacteriúria assintomática. Por quê? Porque tinha 100.000 leucócitos. Leucócito é uma coisa, bacteriúria é outra, né? Ô, Bruno, dá os resultados. Que vocês pediram, ó. Do hemograma tinha hemoglobina de 11,8, um hematócrito de 34, leucócitos 8.700 com 60% de neutrófilos, 400 mil plaquetas. Não tinha desvio, né? Outros desvios aí, não tinha metamielose, não tinha bastonete, bastões, enfim. Um sólido de 131, o cálcio de 9,1 e o magnésio de 2,2. O magnésio a gente não pediu, mas você deu de lambuja para nós. Isso. Né? Dá um tempinho aí, Bruno. Sim. Nós vamos fazer um comentário. Tem uma hiponatremia, 131 de sódio, pessoal. Não vai dar nada. Não. Tá certo? Tá certo. Do ponto de vista prático, é muito, muito, muito improvável que o quadro clínico desse paciente seja decorrente da hiponatremia. Tá certo? Então, a gente já discutiu hiponatremia aqui em outros episódios e tal, mas focando nesse caso, é muito improvável que esse doente tenha essas alterações decorrentes da hiponatremia. Eu concordo. Assim, claro que você não pode ignorar o resultado, mas você não pode colocar todas as fichas nessa hiponatremia aí. Eu acho que perder, né? Nessa primeira alíquota de exames que o Bruno nos passou... Não, tem mais ainda. Não, mas desse que você fez, desse agora.
Sim. Faltou a PCR. Infecção, PCR, urina, né? infecção ficou menos provável. É, o leucócito, ainda mais que 60%, que o cara com estresse, que ele tá lá caído no chão e 60% segmentado. Ficou frustro mesmo, né? Ó, então, assim, o PCR, para complementar o que o Fabinho falou, é de 0,5. Ih, Então, acabou. está dentro do valor normal. Leucócitos, 2 leucócitos por campo, que é, né, está dentro da normalidade. E foi feito um raio-x de tórax também, os campos pleuropulmonares normal, área cardíaca normal, sem derrame, sem sinal de congestão. Então, esses são os exames. Tá, não, tinha urina aí, Bruno? E gás? Tinha, não? urina normal. Urina normal? Leucócito 2, Urina né? normal. 2 A leucócitos. gaso dele, peraí, deixa eu falar a gaso. Não, mas é o normal, Bruninho, essa urina? Normal. Ó, então vamos lá, gasometria. pH de 7,48, um PO2 de 91, um PCO2 de 10, com bicarbonato de 20, e um lactato 2,4. Repetido e confirmado, como a gente fala, Bruno? Repetido e confirmado. Ô, Fábio, Em você ar que é o ambiente, nosso... tá? Ar ambiente. Ah, isso é importante. Ô, Fábio, você que é o nosso guru dos distúrbios eletrolíticos, né? Gasófilo. É um gasófilo, né? Enquanto o Ricardo é um basófilo, você é um gasófilo. Né? Tá certo? Gasófilo, essa daí é inédita. Essa é inédita. Tá, ó, geralmente, Bruno, quem manja de distúrbio eletrolítico e ácido básico é nefrologista. Tá certo? A gente saca um pouco, tá certo? Mas o Fábio gosta bastante desse assunto também. Tá certo? E se essa gaso estiver certa, Fábio, nós estamos encrencados, cara. Aquela intoxicação por metformina foi embora, né? A da metformina foi. Mas assim, o que a gente lê nessa gaso? Eu tenho uma alcalose, né, respiratória com acidose metabólica. Certo? Peraí, você tem certeza, Fábio? Tem acidose aí? Tem. O bicarbonato baixo denota acidose. Então vamos lá. Esse paciente tem 7,48 de pH, a princípio ele tem alcalose, ponto, Fábio. Não inventa. Não, é que eu digo... PCO2 lá no chão. Não, é que eu digo o seguinte, lá no chão. Existe a diferença de acidemia e de acidose. Né? Tá, então, garoto é bom, hein, Bruno? Ó, acidemia é o pH ácido, né? E acidose, como eu tenho um consumo de bicarbonato aqui, né? Então, assim, eu tenho uma acidose, certo? Fábio, muito discreta, né, meu? Normal de 22 a 28, Não, tem 20, sim, cara. Você tá sendo muito filigrano, hein, cara? Concordo. É que eu vou juntar com uma outra questão aqui. Ele tem uma acidose do tipo uma alcalose, desculpa, do tipo respiratória, e tá batendo com o achado do exame físico do paciente estar taquipneico. Perfeito, concordo contigo. Agora, não é justificado o ritmo respiratório dele, e essa alcalose respiratória, por conta de uma acidemia. Porque, inclusive, ele não se encontra acidêmico, ele tem um bicarbonato um pouco mais baixo. O lactato dessa gaso, outra coisa que dá pra gente ler na gaso, saindo um pouco do ácido base, se ele tem uma PO2 de ar ambiente de 91, ele tem uma relação PO2-FiO2, se a gente dividir 91 por 0,21, que é a pressão parcial de oxigênio no ar ambiente, ele vai ter uma relação normal, o que mostra que ele não tem hipóxia. E provavelmente não tem distúrbio de ventilação, de perfusão, né, Fábio? Pois é. Ventilação, então, pelo menos. Né? Pois é, então ele não está hiperventilando por conta de um TEP, como a Caiaba mencionou muito bem. Outra coisa, ele tem um lactato arterial de 2,5. Ele é um pouco elevado. E aí, se a gente pensar que a gente anulou a possibilidade de choque pelos níveis pressóricos, você vai pensar o quê? A gente tem dois tipos de acidose lática. A gente tem, eu vou falar assim, né? Você não tem hipoperfusão, que é o clássico. Né, isso, Fábio? que é tipo A, chama tipo A. E é tipo B, que você tem a redução da via de degradação hepática do lactato, ou um aumento do estímulo, né, da via de degradação do piruvato. Então, assim... Ou o doente tem fígado ruim, ou tem outra encrenca, né? Outra encrenca. Ou ele não está conseguindo fazer oxidação do piruvato no ciclo de Krebs. Então, Fábio, só voltando para gaso, cara, assim, isso é bem realista, né? 10 de PCO2
tem alguma coisa fazendo esse cara ventilar a mais. Né? Lembra lá atrás que a gente falou, tá certo? Que o Ricardo comentou, e você também reforçou, ou tem alguma coisa na cabeça, tá certo? Que está fazendo esse sujeito ventilar a mais. E se a gente afastar com atomo, ou aparentemente com os outros achados de exame físico, tem alguma outra encrenca que a gente não está vendo aqui, Fábio. A gente não está conseguindo achar o que está fazendo esse sujeito hiperventilar. E, Ricardo, assim, essa queda do bicarbonato aí, eu não lembro de cabeça, para falar a verdade aqui, né? Mas quando você tem alcalose metabólica, você espera que o bicarbonato caia um pouquinho lá, entendeu? Alcalose respiratória, né? Alcalose respiratória, perdão. Né, Bruno? Perfeito. Acho que você lembra de cabeça aí, Bruno? Eu não lembro, mas eu estudei antes do episódio, né? Ah, você estudou, cara? Fez dever de casa? Passar vergonha. Ah, tá. É o seguinte, ó. Assim, não sei se o Fabinho, porque o Fabinho tem a memória fantástica, eu tenho que reler. Infelizmente, eu não consigo memorizar. Não, o Fabinho cola durante os episódios, Fábio. Pode ficar sossegado. Ó, o que eu vi aqui, pessoal? Que essa é uma informação interessante, que isso acho que a gente pode consultar. Não precisa memorizar, quem tiver memória boa, né? Para cada 10 milímetros de mercúrio que cai do PCO2, por exemplo, a gente colocar um 40 como média, cai para 30, você espera que caia 2 pontos no bicarbonato. Por que cai esses 2 pontos? Qual que é a resposta imediata? É a resposta celular, né? Você vai tirar H+ da célula, vai para por esse celular, vai compensar consumindo bicarbonato. Essa é a resposta primária, né? Então, para uma alcalose respiratória aguda. Para uma crônica... Então vamos lá, Bruno, reforça aí. Como é que é o negócio, então? Para cada 10 milímetros de mercúrio que caia do PCO2, você espera que caia 2 do bicarbonato. Por exemplo, então bate com esse paciente aqui, né, Bruno? Ó, o PCO2 caiu de 40 para 10, então caiu 30. Você esperaria que caia, você espera que caia 6 do bicarbonato. Cai, então, de 26 veio para 20. Tô tranquilo. Assim, tá parecido. É mais ou menos 2, né, Bruninho? Mais ou menos 2. E para o crônico, o que você tem que lembrar? A resposta celular ela é transitória e rápida. Para o crônico, você tem a resposta renal, né? Que, na verdade, você vai deixar de eliminar H+, e vai acabar compensando, consumindo bicarbonato. A resposta renal, para cada 10, você espera cair o dobro de bicarbonato, cai 4. Cai 4. Então, parece que é uma resposta aguda, só que o raciocínio do Fabinho foi muito bom, porque daqui a pouco eu vou falar alguns exames, se vocês perguntarem, claro, senão não vou falar, que talvez ele percebeu que é muito sutil, só para quem, né, igual ele analisa já o cirurgião básico já de uma forma mais aprofundada, ele viu que não parecia só uma alcalose respiratória. Então, acho que o Fabinho já sacou, pegou o fio da meada aí para puxar. Você quer levar para onde agora, Fábio? Não, eu queria voltar no lactato pelo seguinte. A acidose lática tipo B, porque indubitavelmente eu concordo com o Emerson que a queda do bicarbonato é dentro da esperada pelo distúrbio gasométrico respiratório. Mas o lactato do paciente está aumentado. E esse lactato aumentado, com um paciente estável hemodinamicamente, eu estou pensando numa condição que é atípica nas salas de emergência, que é uma acidose lática tipo B. E tipo B a gente vai pensar metformina, que o Emerson falou, mas aí ele estaria acidótico mesmo. Agora, uma acidemia assim, uma acidose, desculpa, porque a acidemia ele não tem que pegar tal. Leve, com lactato um pouco aumentado, a gente poderia ter, por exemplo, em 2 intoxicações que trazem pacientes confusos na sala de emergência, que é a intoxicação, por exemplo, etileno glicol, metanol. É lógico que os pacientes, nesse caso, a semelhança da acidose lática da metformina, eu esperaria que eles fossem acidóticos mesmo, acidêmicos. Né? Mas não tá, né, Fábio? Mas não tá. Eu não, apesar do paciente ter sido etilista no passado, a família ter falado que ele não ingere mais álcool, pelo menos no momento e tal, tá certo? Vocês já tiveram a oportunidade de cuidar de pacientes com intoxicação por etileno glicol, tá certo? E não é isso aqui, né? Agora, eu queria perguntar pro Bruno, insistir numa coisa que eu perguntei, que ele falou que estava normal 2 vezes para mim. Se eu tenho um lactato aumentado desse, e eu queria saber se o paciente não tem corpos cetônicos nesse exame de urina. Fabinho, tem. Aí, ó, o cara fica escondendo informação. Não, foi falha minha. Tem. Eu falei do leucócito das hemácias, ele tem corpos cetônicos na urina. Tem sim. Ô, Fábio, tem glicosura, Bruno? Peraí, deixa eu ver. Agora eu não lembro de cabeça, não. Agora eu não estou fazendo... Não tem glicosúria.
mas Ô, tem corpos cetônicos. ô, Fábio, conta pra mim esse negócio de cetoacidose euglicêmica aí, Fábio. Aí teria Porque o doente não tem cetoacidose, não tem cetose, Não, porque não tem acidemia, acidose, né? não tem acidemia. Então, essa não é uma hipótese aqui, o Emerson perguntou, mas nem ele, nem eu estamos pensando em cetoacidose aqui, mas Mas um jejumzão prolongado, Fábio? ele pode... Dá esse- assim, a cetoacidose normoglicêmica é aquela situação que você vai ter o paciente que usa inibidor da SGLT2. Então, que são aquela classe de medicações que tem um efeito glicosúrico. Então, como eu consigo reduzir a glicemia do paciente, mesmo independente da existência ou não da insulina circulante, o paciente ele pode estar fazendo lipólise pela ausência da insulina e não ficar hiperglicêmico, porque o efeito da medicação, né, você tem um clearance renal aumentado da glicose. Então, o paciente faz acidemia por conta da beta-oxidação dos corpos cetônicos pela lipólise, mas ele não faz hiperglicemia porque a medicação segura essa glicose de subir pelo aumento do clearance renal. Então, tanto que há alguns consensos, em algumas sociedades, a britânica, por exemplo, mudou os critérios diagnósticos para cetoacidose. Antigamente você tinha que ter glicemia maior que 250 para falar que é cetoacidose. Hoje, na diretriz britânica, se você tiver histórico de diabetes com uso de alguma glifosina, dapaglifosina, empaglifosina, canaglifosina, só o uso da medicação já pode considerar como critério também. Se o paciente tiver pH menor que 7,30, bicarbonato menor que 15, evidência de cetonomia positiva ou cetonúria fortemente positiva. Ô, Fábio, eu queria duas coisas que o Bruno não comentou aqui, né? Eu não gosto de falar função renal, mas tudo bem, vamos lá. Acho que ele não... Se ele falou, eu não me lembro. 1,9 de creatinina. 1,9 de creatinina? 1,9 de creatinina. Tá bom. Tem Então, ureia também, se quiser ureia tem. Não serve pra nada, mas tudo bem, pode falar. 140 de ureia. 140. Ah, pessoal, não vem com esse negócio que, porque o doente tá urêmico. Ele tá urêmico. Tá urêmico, tá confuso e tal. Putz, isso aí assim, é muito improvável. Deixa eu tá fazer uma certo? pergunta, Emer, para você. Fala. 140, o Brins falou? 140. Dá para eu inferir que ele esteja um pouco desidratado? Porque ele tem uma ureia de Então, 140 uma desproporção grande de ureia e com creatina. a relação ureia-creatina muito alta. Tá. Não dá para inferir, mas dá para poder, talvez, pensar nessa possibilidade. Né? Sempre que você estiver desidratado, que você baixa o volume circulante efetivo, cai a pressão de filtração renal, você aumenta a reabsorção de ureia, tá certo? Para manter a tonicidade na medula, para poder concentrar a urina. Então, a ureia classicamente aumenta desproporcionalmente à creatinina. Só lembrar que existem outras situações que isso também acontece independente de desidratação, né? Como uso de corticoide, tá certo? Infecções graves, situações que aumentam o catabolismo, sangramento na via gastrointestinal, tá certo? Que, por sinal, Bruno, eu queria... E a outra pergunta que eu ia lhe fazer, né? Já respondendo aqui, é que eu não vi aqui exames de lesão hepática, né? TGO, TGP, né? Poder dar... Então, normais, TJGP, né, de parênquima, tem gama e fosfatases normais, bilirrubinas normais e coágulo normal. Tá. Ô, Bruninho. Então, nós estamos com dificuldade, Fábio, assim, só para poder juntar mesmo, eu estou me sentindo com dificuldade nesse caso, tá? Porque tem um negócio lá no exame físico que a gente não conseguiu correlacionar ainda pelo menos, que é aquele aumento de temperatura, 37,7. Ô, Ricardo, quem dava aula até mês passado, né? Era o Bruno, cara. Eu botei ele para dar aula de propedêutica, de uma aula lá de febre e sepsis, né? E a primeira coisa que a gente ensina lá, Bruno, é que você ensina pelo menos... Hipertermia, né? Febre e hipertermia, que não necessariamente, né, aumento de temperatura é infecção, né? E nós estamos chegando num momento aqui, Fábio, que talvez esse aumento de temperatura não seja infecção, né? Vocês têm hipóteses aí nessa situação, Bruno? Antes de falar, o que eu acho? Por exemplo, o aumento da temperatura corporal estimula o centro respiratório, né? Pois é. É um dos estímulos que a gente tem, mas nesse caso, eu acho que eu acho que a gente tinha que associar, o que a gente tem de concreto? Tem a taquipneia, que o Fabinho, né, ressaltou, tem uma alcalose respiratória e tem um quadro confusional. Tem que juntar essas peças aí
e é uma temperatura em 37,7 para tentar chegar no diagnóstico. A gente Tem- tá patinando e tá me enrolando, Ô, Bruninho, né? tem mais coisa, ó. Eu juntarei o tontura, Tontura. zumbido. Ah, você tá É, chutando, quadro Fábio. Não tô, não. Tá chutando. Eu não tô, não. Já tenho. Você acha que pode ser alguma coisa do seu nervoso central? Eu tô aqui tentando pensar. A tomo veio normal, Bruno? Fez tomo? Hipertermia. Então, ele fez tomo com anjo, Hiperventilação. né? E aí? Não tem AVC, não tem malformação arteriovenosa. Não tem nada na tinha- cabeça. Não tinha sangramento, não tinha massa, não tinha nada estrutural, né? Tá. Aí E nós vou falar rodamos. mais uma coisa, ó, e foi coletado um líquor também, né? A leucorraquia normal, a glicorraquia normal, proteinorraquia normal. Então, pensaram em infecção do sistema nervoso central. Descartaram. Então. Ó, só pra. Tá. Então, Fábio, Deixa eu tô interrompendo bastante vocês aqui hoje, porque eu queria dar umas coisas assim que eu falo em aula, pelo menos. Tá certo? Quando a gente não tem certeza de um caso, está patinando, Bruno, como você falou aí, é hora de sentar de novo e tirar outra história. Tá certo? É hora de rever aonde que a gente está deixando passar. Tá certo? Porque então a gente tem que sentar, já que o paciente não dá informação, senta com alguém da família, manda ir na casa do paciente, se for possível, olha as gavetas, olha o quarto onde dorme, tá certo? Vê o que tem de remédio, tá certo? Tenta falar com mandar a família falar com os vizinhos mais próximos, que tem que ter informação, tá certo? Porque a gente não sabe o que o estudante tem. Então precisa rever a história, Fábio. Só um negócio de semiologia, né? Você perguntou de febre e hipertermia. Febre é quando a gente tem alteração no termostato no núcleo preótico do hipotálamo, né? Então, assim, o ajuste da temperatura facilita, por exemplo, a gente costuma associar muito febre à infecção, porque em temperaturas um pouco mais altas a gente consegue fazer mais facilmente a opsonização de bactérias, né? A resposta celular e humoral ela tem vantagens. Agora, lembrar de medicações que possam também alterar o termostato, alguns distúrbios hidroeletrolíticos, né? E de fármacos, aqui só menção a síndrome neuroléptica maligna, por exemplo, uma síndrome serotoninérgica. Agora, Opa, cara, você lembrou de um negócio importante, hein? Uhum. Tá certo? Síndrome neuroléptica maligna, né? Tá certo? Então, pode dar alguns... É que ele não falou de rigidez. Não falou de aqui, rigidez, né? e nem desautonomia, né? Então, assim, mais... Geralmente é uma febre mais intensa. Mas pode sim, Pode. Ricardo. Pode. Aí tem rabdomiólise, muitas vezes associada. Sim. A urina 1 era normal, tem insuficiência renal aqui. Agora- Olha, você sabe que você tocou num assunto legal. Agora, a hipertermia, normalmente você tem por uma inadequação de eliminação de calor corporal. Então, ou você está produzindo muito, você tem uma calorimetria muito elevada, ou você não está conseguindo eliminar. O exemplo clássico da hipertermia é o paciente com insolação, né? É correr no sol de Rio Preto ao meio-dia. E aí você vai ter hipertermia. Isso é hipertermia, isso não é febre. Ô, Bruno, tem mais algum dado de história que você não passou pra gente? Ó, o que conseguiu pegar com a família? Que esse quadro confusional era recente, de 2, 3 dias, né? Que o paciente não tinha sintomas respiratórios como tosse, né? E que ele não estava se alimentando bem, né? Ele estava queixando uma plenitude, uma dor no estômago, uma inapetência, mas isso de 2 a 3 dias. Não tinha mais história além disso. E a dor lombar que ele já tinha de longa data. E um uso crônico de remédio para dor. A família falava que ele reclamava muito dessa dor nas costas e ele tomava tudo que davam para ele, né? Que a vizinha passava, o conhecido falava que isso era bom, ele tomava analgésico de maneira assim crônica. Ô, Emerson, Sabe analgésico, Fábio? Assim, não é a nossa realidade, tá certo? Mas o Ricardo sabe disso, né? Intoxicação por acetaminofém, tá certo? Paracetamol, tá certo? Então, em alguns lugares do mundo é mais prevalente, né? E, eventualmente, pode levar a insuficiência hepática grave, confusão mental, né? Mas não parece ser o caso aqui, né? Eu já vi alguns casos na UTI que geralmente é uma insuficiência hepática gravíssima. Gravíssimo. Aqui recentemente, tem exames normais, né? Recentemente a gente teve um caso que precisou dialisar, e precisou até transplantar, né? O fígado. Não parece ser o caso que o Bruno está relatando aqui para a gente, tá certo? Mas
Eu não sei, eu acho que tem um pitaco aqui, Fábio, de alguma coisa de remédio, cara. Não sei. Eu posso, assim, juntar como que eu acho Pode, claro. como é que eu acho que eu ia perguntar um remédio se esse paciente toma pro Bruno. Se ele toma AS. Ô, Fábio, aí, bom, ó, vem cá. A AS está num dilema mundial aí, né? Se vale a pena dar para todo mundo, se não vale a pena, né? Que parece que esse é um paciente de risco, né? Diabético, tá certo? Com doença renal crônica, hipertenso, tá certo? Talvez não, é muito provável que ele tenha um risco cardiovascular aumentado, mas profilaxia primária, né, Bruno? Tá certo? Ele não tem evento cardiovascular documentado. Pois é, então, a princípio, Fábio, né, se fosse seguir as novas recomendações, talvez ele não tivesse indicação de tomar AS. Mas não esquece que a AS não surgiu como anticoagulante para afinar o sangue, né? Antiagregante, né? Então, assim, mas tudo bem, Ricardo. Então, assim, exato, a AS surgiu para tirar a dor. A AS para antiagregante lá é 100 miligramas lá de somaldinho. Tô fazendo um jabá já, né? Tá certo, sem querer. Tá, mas a aspirina, Ricardo, tá certo? Ácido acetil salicílico como anti-inflamatório, se eu lembro bem, é 500 miligramas para mais, né, Ricardo? Começa com 588. É 1,5 gramas por dia. Mas você usa mesmo, Ricardo, AS no consultório, cara? A gente não usa mais, né? Classicamente, né, por exemplo, para tratar febre reumática, a gente dava, né, para artrite da febre reumática, a aspirina, porque era o primeiro anti-inflamatório, assim, um dos primeiros que surgiu. E aí, na época, né, quando fazia diagnóstico, na década de 40, 50, fazia diagnóstico de febre reumática, dava aspirina, né, para os pacientes, que é o que tinha, como anti-inflamatório. Né? Mas depois a gente viu que os outros eram mais seguros e melhoravam. Então, tem alguns livros que colocam lá como ácido acetil salicílico em primeira opção, mas isso é porque você tem os relatos antigos, né? Mas hoje a gente não usa mais praticamente, pelos eventos adversos aí que são muito frequentes, né? Começando pela intolerância gástrica. Dá uma dor de estômago lascado, tem doente que não aguenta, começa a vomitar. E uma coisa é a transaminites, aí estava normal as transaminases dele, mas é muito comum ir para 500 de TJ, TGP usando. Então nós temos um termo novo, dois termos novos aqui, Bruno, hoje. Temos o gasófilo, que é o Fábio, e temos as transaminites, né? Transaminite. Transaminite. Sobe transaminase, o paciente não sente nada. Assim, pois é, transaminite. Assim, nós estamos enrolando, estamos para lugar nenhum. Deixa o Fabinho. Mas ele perguntou da S, o cara toma S, Bruno. Não, mas então deixa ele tentar explicar. Eu quero saber por que ele ficou pensando em se tomar S. Porque não tem indicação. Porque eu acho que dá para juntar tudo. Porque assim, o AS, só um comentário, mesmo em dose terapêutica, mesmo em dose antiagregante plaquetária, um efeito adverso que é infrequente, bem infrequente, mas é possível, isso eu aprendi com meu irmão otorrino, é tinnitus. Tá? Isso não precisa ter intoxicação por salicilato. Segundo, e é precoce, né? O paciente ele chega aqui com uma taquipneia, uma alcalose respiratória. Um dos sintomas mais precoces de intoxicação por salicilato é hiperventilação por hiperestímulo no centro respiratório. Esse é um ácido fraco, né, Fábio? Que vai na linha do que a gente está falando. E o efeito tóxico do salicilato. E o salicilato, o Emerson falou muito bem, o ácido salicílico, ele é um ácido fraco, ele dissocia pouco. Muito ligado à proteína, né, Fábio? A maior parte dele está ligada à proteína, certo? E inclusive em situações de hipoproteinemia, um paciente tem hipobuminemia, você fica mais exposto ao risco de fazer uma intoxicação por salicilato. Em situações de que o paciente esteja acidótico, não é o caso aqui, aumenta também o risco de intoxicação porque você dissocia, porque você forma mais a forma dele como um sal, né? Outra coisa, então o paciente, do ponto de vista neurológico, ele pode ter desorientação, delírio, ele pode ter vertigem por uma neurite vestibular causada diretamente pelo efeito do salicilato, tinnitus, hipertermia, porque ele mexe, né, na calorimetria, aí não é febre, é hipertermia mesmo, porque você inibe as vias de degradação da oxidação do piruvato, só lembrando que quando a gente tem glicólise, né, quando a glicose ela é captada pela célula, ela vai sendo degradada até piruvato, e o piruvato é que entra no ciclo de Krebs.
Quando eu não tenho, eu não faço a fosforilação oxidativa desse piruvato, eu desvio o piruvato para lactato, certo? E aí, a Emerson está mostrando aqui a foto de um livro, né? Mas o que acontece? Eu posso ter hiperlactanemia tipo B, né? Então, assim, aquele paciente que não está produzindo lactato porque ele está em anaerobiose, ou porque ele está chocado, mas porque ele não está conseguindo degradar o piruvato. Além disso, né, o paciente ele pode fazer hipoglicemia, porque o salicilato ele inibe as vias hepáticas da neoglicogênese, e o paciente ele fica propenso a fazer hipoglicemia, ele começa a fazer mais lipólise, ele pode ter corpos cetônicos na urina, que é o caso que o paciente tem aqui. Então, eu acho assim, o distúrbio ácido base clássico da indução por salicilato é inicialmente a alcalose respiratória por estímulo do centro respiratório, e o paciente pode tardiamente fazer acidose metabólica por se tratar de um ácido até, né? Mas aí, Fábio, vamos assim, esse paciente se tomar, é mais provável que grandes doses de AS, né? Por conta do efeito anti-inflamatório. E a gente não tem essa informação, Fábio. Ou o Bruno escondeu... Ele tem uma insuficiência renal, né? Uma doença renal crônica. Né? Ou o Bruno escondeu, ou a gente... Assim, a família não comentando nada de aspirina. Você mandaria dosar, Fábio? Salicilato? É. Eu mandaria. Você mandaria dosar. Nesse caso aí foi dosado. Então alguém pensou, né? Alguém pensou. Deixa eu falar a dosagem aqui que eu já falo para vocês, que eu não sei de qual. Dosou salicilato, deu 56 miligramas por decilitro. Eu lembro que é alto maiores do que 20 já são altamente sugestivos de intoxicação. E aí, descobriu se o paciente tomava AS? Depois? Então, depois disso foi questionado com a família, o paciente foi melhorando, foi hidratado, foi melhorando. E ele falou que tomava AS cronicamente, né? Então, realmente, não teve uma ingesta muito grande de uma vez, mas ele tomava cronicamente pela dor lombar que ele tinha. Pois é. Eu só não lembro isso certinho, mas cenários com acometimento neurológico, o tratamento de uma intoxicação por salicilato engloba hemodiálise. Fábio, aí que tá o negócio, hein, cara? Porque você tocou num assunto, né, que lembra que você falou que o AS é muito ligado à proteína, né? Sim. Então, se é muito ligado à proteína, em teoria, a dialisância é baixa. Entendeu? Então, todas as substâncias que são muito ligadas à proteína, a dialisância é baixa. Né? Então, a não ser que tenha hipoalbuminemia grave, que você comentou, e aí a quantidade livre de AS vai aumentar, e aí você tem remoção maior. Toda substância que é muito ligada à proteína, a dialisância é baixa. Porque proteína não sai na diálise. Tinha 2,5 de albumina, vocês me perguntaram, por isso que eu não falei. E ele tinha um anion gap de 24,5. Se tivesse com cloro, né? Se fiz... E um cloro 99, né? Que pode ser tanto de uma lática leve aí, mais o próprio salicilato, né? Aumentando a anion gap. Então nós temos um caso de intoxicação por ácido acetil salicílico, por salicilato. Eu confesso, tá certo, que eu nunca cuidei de um paciente com intoxicação por AS, tá certo? Esse caso que a gente apresentou foi uma adaptação. Mas eu já peguei uma paciente com intoxicação por AS, só que o raciocínio que eu fiz foi um pouco diferente. A paciente estava na emergência, taquipneica, ela tinha um volume corrente alto, porque ela estava taquipneica, pulmão normal, enfim, uma alcalose respiratória. O que eu fiz, né? Como eu não sabia na época como pesquisar e não tinha história, eu fui ver causas de alcalose respiratória. E aí eu dividi em causas pulmonares e causas de estímulo direto do centro respiratório. E aí, entre as intoxicações, são poucas coisas que dão. Uma delas é a intoxicação por ácido acetil salicílico. A gente convocou a família, a paciente tomava, eu colei aqui, mas na época eu estudei, mas já esqueci. O adulto, a dose são 10 a 30 gramas. E se a albumina estiver mais baixa, a dose é até menor. Então, 10 gramas, o Acabi me corrige, são 20 comprimidos. Então, não são tantos comprimidos, né? Lembrar que tem de 500, né? De 500 miligramas. A paciente tinha que é para dor, eles compram de 500. Visão, enfim, déficit cognitivo, e ela tomou. Então, eu tive um caso que na verdade, eu não sabia, né? Depois eu fui ler o quadro clínico e eu aprendi, mas eu fui pelo contrário. Eu peguei a taquipneia,
alcalose metabólica e fui para as causas, entendeu? Ô, Bruno, você fez um negócio, cara, que eu gosto, nesse caso, você acabou confessando aí, sabe? Porque a gente não tem obrigação de saber tudo, tá certo? Mas, aí tem um mas, a gente tem que saber trilhar o caminho, né? Então, assim, você pega uma situação que te incomodou, que foi a alcalose, né? Eu digo que eu prefiro ter 200 acidoses do que ter uma alcalose, porque eu acho a alcalose muito mais difícil do que a acidose, né? E pela alcalose você trilhou um caminho e acabou chegando no diagnóstico desse caso aí de intoxicação. Só, minha última comentário, que eu acho que em congruência com o que os dois estão falando, é o dado indubitável, né? É assim, você tem que escolher algo por que caminho... Se apega em alguma coisa, né, Fábio? A alcalose, por onde que eu achei o salicilato aqui? A alcalose com lactato aumentado num paciente estável hemodinamicamente, certo? Com corpos cetônicos no exame de urina, com glicose tendendo a baixa. Ô, Ricardo, você ficou meio quietinho hoje, cara, né? Depois daquela homenagem que você fez aos ciclistas, né? Você ficou meio quietinho, né? Eu trouxe esse caso aí que não existe. Pois é. Você sabe, igual eu ontem no consultório, Ricardo, foi um paciente, cara, com sarcoidose, Ricardo. Tá certo? O Bruno falava que não existia. A doença que não existe. Sarcoidose é comum, poxa. Aí tudo bem. Pô, paciente com sarcoidose. Cara, nós estamos... Não vai me mandar ele não, hein? Não, eu tenho que falar uma coisa ainda, não me dispensa. Não, calma. Ô, Ricardo, faz uma interconsulta rápida aqui. Ontem foi uma paciente no consultório. Bom, acabamos o caso, viu, pessoal? Intoxicação por salicilato e vocês vão estudar um pouco mais aí. Mas eu quero tirar uma dúvida aqui online aqui com o Ricardo. Foi uma paciente ontem no consultório, Ricardo, super interessante. Ela tem espondilite anquilosante, tá certo? Certo. E aí já está naqueles espondilite anquilosante há uns 20 anos, tá? E está tomando um desses imunobiológicos aí, que eu já até esqueci o nome, de tanto que tem. Né? E ela me procurou por nefrolitíase, cara. Tá certo? Você já viu nefrolitíase associada a espondilite anquilosante? Eu tenho alguns pacientes que têm os dois, mas não calia de ter uma associação. Pois é, cara. Aí, sabe, é isso que... Aí deu esse clique que o Fábio comentou aí, né? Aí eu falei, eu comentando com a paciente, né? E eu atendo os pacientes com o computador aberto, PubMed na mão, up-to-date, não tem vergonha nenhuma. Assim, eu falei com ela assim, puxa, sabe, eu já vi jogo, algumas doenças reumatológicas, aí jogo tem seu fundamento, né? Com nefrolitíase. Será que espondilite anquilosante tem alguma coisa? Né? Botei no PubMed, cara. Manifestação extrarrenal de espondilite anquilosante. Né? Extra-articular. Tá certo? Nefrolitíase, cara. Tá, tem alguns papers aí. Então você aprendeu mais essa aí. Eu aprendi essa ontem no consultório. Ô, Bruno, eu tô lendo um livro, cara, que eu comprei nessa última viagem. Eu recomendo para você. É em inglês, Random Acts of Medicine. Né, mas efeitos randômicos na medicina, né, na medicina. E aí as forças que influenciam os médicos impactam os pacientes e shape your health, e definem a sua saúde. Aí. É escrito por 2 médicos americanos, e um deles tem um podcast também chamado Freakonomics, tá certo? E eu já estou na metade do livro aí, vale muito a pena, é a minha dica aí pro... Eu vi a capa aí na apresentação, eu já entrei num site que eu não vou falar o nome, que vende livros, já está na minha casa, já está no meu carrinho. O site chama Amazon, tá, pessoal? Pode fazer jabá, a gente não é patrocinado, fica sossegado. Então... Pode ser. E às 3 horas da manhã já vai estar na casa dele. Por drone. Tem uma coisa que entrega no mesmo dia ou no dia seguinte. Você pede até, eu não lembro direito até o horário, de manhã está na sua porta. Ô, Bruno, eu tava num buraco, Bruno, no Colorado, andando de bicicleta do fim do mundo, cara. Eu juro por Deus. Cara, tinha um caminhão da Amazon no meio do pasto, cara, entregando um treco lá, cara. Eu não acreditei naquele negócio, cara. Incrível. Ô, Bruno, dá sua mensagem final aí, Bruno. Rapidão aqui, eu coloquei uma questão lá no... Efeito Diderot, não era isso? Efeito Diderot. O que é o efeito Diderot? Eu tô lendo Hábitos Atômicos, né, o Atomic Habits, né? E ele fala do efeito Diderot. O que é o efeito Diderot? Quando você vai trocar o tapete da sua casa, como a Cabinha reformulou a casa dele, você nunca troca só o tapete. Você compra o tapete, você quer trocar o sofá, você quer trocar... Não, isso não é efeito Diderot, é efeito já que. Já que eu vou comprar um tapete, né?
Então, o efeito Diderot, o que que é? À medida que você compra uma coisa, essa coisa te faz comprar outra. Por quê? Você quer... É um efeito comportamental, Cascata, né? efeito cascata. Isso aí, ó, Efeito reforma, cascata. Bruno. Reforma é uma desgraça, cara. Já Então, que eu vou mexer no piso, né? Por exemplo, já que eu vou comprar esse livro, então eu vou comprar uma caneta para eu ler o livro. Então, é mais ou menos isso aqui. O que eu ia propor? Né? Eu ia propor o efeito Fabinho, baseado no efeito Diderot. O que seria o efeito Fabinho? Quando você for estudar alguma coisa, descobrir um caso, igual um caso difícil esse, à medida que você vai descobrindo coisas, descobrir a alcalose metabólica, isso puxa você a descobrir mais coisas. Então, à medida que você aprende uma coisa, você vai aprendendo outra coisa. Então, esse é o efeito Fabinho. Esse não existe ainda. Estou propondo agora, né? O efeito Diderot e o efeito Fabinho. Então, você descobriu uma coisa, essa coisa te puxa a aprender outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Eu chamaria, além de efeito Diderot, efeito Fabinho, assim, brincando, mas falando bem sério, né? Eu acho que esse é o efeito que todo estudante de medicina e todo bom profissional em qualquer área, não só na medicina, ele tem que ter, na vida. Tá certo? Porque uma frase poderosa, Bruno, eu acho, e eu falei isso hoje na aula, é falar a frase eu não sei. Né? A frase eu não sei tem que motivar a gente a buscar informação, a buscar o diagnóstico do nosso paciente, a ficar inconformado. Né? Enquanto o efeito já que a gente só gasta, né? O efeito já que na medicina, né? A gente tem que, já que eu estou com um caso que eu não sei o que é, eu vou me esforçar o máximo que eu puder, tá certo? Para poder tentar descobrir, cara. E eu diria mais até, mas pro caso que você sabe o que é, você também sempre mantém uma pulga atrás da orelha. Perfeito. A gente vai atender aí, se Deus quiser, por 60 anos, né, o paciente, uma hora você vai ter certeza de uma coisa que não é. Uma ou mais, né? Acho que até mais. Então, esteja preparado para essa hora, porque a gente não sabe tudo, tem que assumir que não sabe mesmo, né? Então, isso é muito importante, isso ajuda muito. É isso aí. Esse foi o Passando Visita, uma reunião de amigos, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Um abraço e até o próximo episódio.